Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões pelo canal IBE Fortaleza. Receba um grande abraço nesse momento. Também estamos orando, pedindo, clamando ao Senhor que te abençoe onde você estiver e que você também possa abençoar a vida de outras pessoas. É incrível como a Bíblia fala sobre oração. Esse mês estamos falando sobre esse tema que faz parte do nosso dia a dia cristão, mas também faz parte de uma dinâmica espiritual em que buscamos a Deus, nos relacionamos com Deus e encontramos as respostas para ótimas decisões na nossa caminhada diária. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento falam muito sobre oração. E hoje a nossa reflexão ela está em Jeremias capítulo 29, versículo 7, quando ele vai dizer assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus queria que seu povo fosse uma parte útil e necessária da comunidade onde se encontravam. E ele então os orienta a orar pela cidade, um ministério espiritual que beneficiaria os seus captores na expectativa de voltarem. Uma mostra da presença da verdadeira religião entre o povo também se vê no progresso de todos. Deus quer acrescentar todas as coisas desejáveis àqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e quer que seus filhos e filhas sejam amorosos ao ponto de construí-las em benefício de todos os seus vizinhos. Nós sabemos que haveria uma longa estadia naquela cidade, naquele país, o país da Babilônia. A previsão eram 70 anos, já havia sido determinado. Podemos ver isso no capítulo 25 de Jeremias, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai falar sobre esse período longo, uma geração, mais do que uma geração. E Deus então traz uma vasta orientação de como eles deveriam proceder. No capítulo 29 de Jeremias, nos versículos do 5 até o versículo 8, temos aqui 13 imperativos. Imperativos são ordens, palavras nesse estado do verbo, são ordens decretadas pelo Senhor sobre como eles deveriam se entregar em favor da cidade, como deveriam cuidar da cidade, abençoar a cidade, reconstruir a cidade, preparar a cidade para as futuras gerações, casar, aumentar, multiplicar, e eles deveriam também orar em favor da cidade, porque o crescimento, o desenvolvimento deles e a bênção e a paz deles dependia da paz, do crescimento e também da bênção daquela cidade sobre a vida de cada família israelita. Eu sempre fico impressionada como Deus nos manda florescer onde estivermos. Qualquer que seja a situação pela qual nós estejamos passando, nós precisamos então procurar a paz, orar pela cidade, cuidar da cidade, amar a cidade e fazê-la prosperar. Isso vale para todos, inclusive nos dias de hoje. Ore pelo país em que você mora, porque atualmente também é o seu país. Podemos orar pelas nossas autoridades. Podemos orar pelas nossas autoridades para que vivamos em paz, que a miséria seja erradicada, o analfabetismo, a violência e que possamos ter liberdades de expressar nossa adoração a Deus, liberdade de culto, liberdade na condução de ir e vir
e de expressão sem restrições. Se nosso país vai bem, com estabilidade e paz, nós também seremos abençoados em todos os sentidos. Isso é o que a palavra do nosso Deus vai nos garantir ao longo desse capítulo 29, quando ele vai trazendo instruções de como deveria ser os novos dias da comunidade israelita em outro país. Estava ali debaixo de servidão, mas deveriam aproveitar esse período para abençoar a cidade, cuidar da cidade e vê-la prosperar debaixo das suas orações. Quantos desafios aqui também para nós. No versículo 10 do capítulo 29, o versículo 10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O Senhor avisou que, passados 70 anos de cativeiro, os israelitas voltariam ao seu país. Nós vamos também encontrar no capítulo 25, de 1 a 13, e também lemos no livro de Daniel, que após ter lido essa profecia de Jeremias, ele começa a orar e jejuar para que o povo possa voltar à sua terra em tempo oportuno, em tempo determinado pelo Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: Dário, filho de Xeste, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em panos de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo 19, Daniel vai relatar diante do Senhor seu pedido de perdão pela nação, pela caminhada, pelos fracassos, pela rebeldia. E é extraordinária essa oração de Daniel, porque ele faz uma confissão em nome de toda a sua nação, em nome de todo o seu povo, clamando ao Senhor no intuito de que houvesse um perdão coletivo e que, finalmente, depois de 70 anos, o seu povo pudesse voltar para a sua terra, para a reconstrução da sua cidade, das suas cidades e também da vida nacional israelita. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, dessa tarde ou dessa noite, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, concluindo aqui com o Salmo 144:15, que diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que é temente a Deus desfrutará os sinais da misericórdia divina em cada aspecto da vida nacional. É o que eu desejo nessa manhã, que nós estejamos juntos orando pela nossa pátria, pela nossa nação, também pelas nossas cidades, nossas ruas, vizinhança, pelo nosso povo, e que o Senhor se compadeça, nos abençoando em todos os aspectos, seja no aspecto econômico, financeiro, né? No aspecto político, porque decisões são tomadas, mas também na paz, na segurança. Nós não devemos nos cansar de estarmos orando pelo bem do povo brasileiro, pelo nosso povo e pelas nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio então um abraço e continuo orando por nosso país, por nossa gente, por nosso povo, por nossas famílias. Amém.